4 de agosto de 2020, às 18h07, uma explosão cataclísmica rasga o coração de Beirute. 218 vidas perdidas, 300 mil lares destruídos. Mas esta tragédia visível era apenas o eco de uma bomba que já havia detonado em silêncio. Uma bomba financeira que aniquilou as economias de uma vida inteira de 6 milhões de pessoas. O Líbano, a antiga Suíça do Oriente, não faliu da noite para o dia. Foi empurrado para o abismo por um esquema deliberado, uma fraude matemática em escala nacional, uma mentira que custou mais de 100 bilhões de dólares. Como uma nação inteira foi enganada, e quem lucrou com a maior fraude estatal do século XXI. Esta é a história de como se rouba um país. Para entender a queda, precisamos lembrar da ascensão. Após o fim de sua brutal guerra civil, em 1990, o Líbano se reergueu das cinzas. Beirute, com sua vibrante cultura, vida noturna e segredo bancário, voltou a ser a Paris do Oriente Médio. O país se tornou um imã para o capital. Turistas, investidores árabes e a rica diáspora libanesa injetavam bilhões de dólares na economia. O Líbano se orgulhava de seu sistema bancário de livre mercado e de sua moeda, a lira, que parecia inabalável. Por 22 anos, um dólar americano valia exatamente 1.500 liras. Essa estabilidade era a pedra angular da confiança nacional, mas era uma ilusão cara, mantida por um homem que muitos viam como um gênio financeiro, mas que se tornaria o arquiteto do desastre. No centro da teia estava Riad Salamé, o governador do Banco Central do Líbano, o Banque du Liban. No cargo desde 1993, ele era visto como um pilar de estabilidade, um mágico que, de alguma forma, mantinha a lira libanesa atrelada ao dólar, apesar das tempestades políticas e da dívida pública crescente. Seu método era simples em sua essência, mas devastador em suas consequências. O Líbano importava muito mais do que exportava, o que significava que mais dólares saíam do país do que entravam. Para manter a paridade da moeda, Salamé precisava de um fluxo constante e crescente de dólares americanos. E para conseguir isso, ele transformou o sistema bancário libanês em uma aposta irresistível, oferecendo algo que parecia bom demais para ser verdade. E como sempre, era. A estratégia de Salamé foi batizada eufemisticamente de engenharia financeira. Na realidade, era um esquema Ponzi clássico em escala soberana. O Banco Central começou a oferecer aos bancos comerciais taxas de juros absurdamente altas sobre depósitos em dólares. Juros de 15, 20% ao ano, em um mundo onde outros bancos centrais ofereciam taxas próximas a zero. Os bancos comerciais, por sua vez, repassaram essas ofertas aos seus clientes, atraindo libaneses expatriados e investidores estrangeiros para depositarem suas fortunas no Líbano. O sistema funcionava, mas com uma condição fatal. Ele precisava de cada vez mais dinheiro novo para pagar os juros prometidos aos investidores antigos. Era um ciclo vicioso, uma bicicleta que não podia parar de pedalar, senão cairia. Por anos, a bicicleta continuou pedalando. A ilusão de prosperidade era palpável. Beirute fervilhava com novos restaurantes de luxo, galerias de arte e arranha-céus reluzentes. A elite do país vivia em uma bolha de riqueza espetacular, financiada por essa entrada maciça de capital. A classe média também se beneficiava, com acesso a crédito fácil para carros, casas e educação. Parecia que o gênio de Riad Salamé havia encontrado a fórmula mágica para o crescimento perpétuo, mas os sinais de alerta estavam por toda parte para quem quisesse ver. A dívida do governo explodiu para mais de 150% do produto interno bruto, uma das mais altas do mundo. O país não produzia quase nada, vivendo de importações e do dinheiro que vinha de fora. O castelo de cartas estava cada vez mais alto e instável. A elite política do Líbano, dividida por linhas sectárias, mas unida pela corrupção, foi a grande beneficiária do esquema. Os bancos, muitos dos quais pertenciam a políticos ou às suas famílias, registravam lucros recordes. Em vez de investir o dinheiro dos depositantes na economia real para criar empregos e indústrias, eles simplesmente o depositavam no Banco Central para colher os juros astronômicos. Era um negócio sem risco e com lucro garantido. Enquanto isso, o governo pedia cada vez mais empréstimos ao Banco Central para financiar seu déficit, um sistema clientelista inchado e uma corrupção endêmica que desviava bilhões. O dinheiro que deveria construir o futuro do Líbano estava, na verdade, financiando sua própria destruição. O primeiro grande abalo veio em 2011. A guerra civil na vizinha Síria enviou ondas de choque pela região. A instabilidade política assustou investidores, e o fluxo de capital do Golfo Pérsico, que antes era abundante, começou a secar. Ao mesmo tempo, a economia do Líbano estagnou. O dinheiro da diáspora, que sempre foi uma tábua de salvação, também começou a diminuir. De repente, o esquema Ponzi estava faminto. Havia menos dólares novos entrando para pagar as dívidas antigas. A bicicleta estava perdendo velocidade. Em vez de frear e admitir o problema, Riad Salamé decidiu pedalar com mais força, tornando a situação ainda mais perigosa. A engenharia financeira tornou-se mais desesperada e complexa. O Banco Central oferecia swaps e negócios cada vez mais lucrativos para os bancos comerciais, essencialmente imprimindo liras libanesas para comprar seus dólares a taxas inflacionadas. Isso aumentou massivamente a quantidade de moeda local em circulação, plantando as sementes da hiperinflação que viria a seguir.
Para o público, tudo parecia normal. A taxa de câmbio oficial permanecia fixa em 1.500 liras por dólar. Mas, nos bastidores, o sistema estava em falência múltipla de órgãos. O Banco Central estava acumulando perdas que chegavam a dezenas de bilhões de dólares. Era o maior segredo não oficial do país, um segredo que estava prestes a explodir. O ano de 2019 foi o começo do fim. A economia estava em recessão, o desemprego disparava e o governo, sem dinheiro, buscava novas formas de arrecadar impostos. A gota d'água foi uma proposta bizarra: taxar as chamadas de voz pelo WhatsApp. Em 17 de outubro, a raiva popular, contida por anos de corrupção e má gestão, finalmente explodiu. Centenas de milhares de libaneses de todas as religiões e classes sociais foram às ruas, exigindo a queda de toda a classe política. A Revolução de Outubro foi um momento de esperança, mas também o gatilho que expôs a fraude financeira de uma vez por todas. O pânico se instalou. Com a instabilidade política, os depositantes correram para os bancos para sacar seus dólares, mas os dólares não estavam lá. Eles haviam sido emprestados ao Banco Central, que por sua vez os usou para financiar o governo e defender a paridade da lira. O dinheiro tinha desaparecido. Os bancos, de forma ilegal e informal, impuseram controles de capital draconianos. As pessoas só podiam sacar pequenas quantias de seu próprio dinheiro. As economias de uma vida inteira tornaram-se números inúteis em uma tela de computador. O sistema que prometia segurança e prosperidade havia se tornado uma prisão financeira para toda a população. Com os dólares trancados nos bancos, um mercado negro para a moeda começou a florescer. A taxa de câmbio oficial de 1.500 liras por dólar tornou-se uma ficção. Nas ruas, o valor da lira entrou em colapso. 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 liras por um único dólar. A moeda perdeu mais de 90% de seu valor em questão de meses. A hiperinflação começou a devorar o poder de compra da população. Salários que antes eram decentes se transformaram em pó. Uma pessoa que tinha o equivalente a $1.000 em liras libanesas antes da crise, de repente, tinha menos de 100. A catástrofe econômica era total. As consequências humanas foram devastadoras. A classe média do Líbano, antes orgulhosa e educada, foi dizimada. Professores, engenheiros e médicos viram-se incapazes de comprar comida. As prateleiras dos supermercados esvaziaram. Farmácias ficaram sem medicamentos essenciais. A eletricidade estatal, que já era irregular, passou a funcionar apenas por 1 ou 2 horas por dia, forçando quem podia a pagar por geradores privados caros. Cenas de pessoas vasculhando o lixo em busca de comida tornaram-se comuns nas ruas de Beirute. O Banco Mundial descreveu a crise do Líbano como uma das piores depressões econômicas do mundo desde meados do século XIX. O colapso revelou a podridão no coração do sistema. Enquanto cidadãos comuns não conseguiam acessar suas economias, surgiram relatos de que a elite política e econômica havia conseguido transferir bilhões de dólares para o exterior, pouco antes do congelamento dos bancos. Eles sabiam que o navio estava afundando e garantiram seus próprios botes salva-vidas, deixando o resto da população para se afogar. A raiva se transformou em desespero. O sonho libanês havia se tornado um pesadelo do qual não havia como acordar. A confiança no Estado, nos bancos e em toda a classe dominante foi completamente destruída. Em meio a esse caos, veio a explosão no porto de Beirute. As quase 3.000 toneladas de nitrato de amônio, armazenadas de forma negligente por anos, detonaram com a força de uma pequena arma nuclear. A explosão não foi a causa da crise, mas sim seu símbolo mais terrível. Ela foi a manifestação física da mesma incompetência, corrupção e desprezo pela vida humana que caracterizaram o colapso financeiro. Um governo que não conseguiu gerir produtos químicos perigosos. Era o mesmo governo que havia gerido a economia do país como um cassino particular, onde a casa sempre ganhava e o povo sempre perdia. A explosão deixou a nação em estado de choque e luto, mas também expôs ainda mais a falência do Estado. A ajuda internacional chegou, mas muitos libaneses temiam que ela fosse, mais uma vez, desviada pelos corruptos. Voluntários civis, e não o governo, lideraram os esforços de limpeza e resgate nas ruas devastadas de Beirute. A tragédia confirmou o que todos já sabiam. O contrato social no Líbano estava quebrado. Os cidadãos estavam por conta própria. O Estado não era mais um protetor, mas sim o principal predador. Enquanto o país desmoronava, as tentativas de resgate e reforma fracassaram repetidamente. As negociações com o Fundo Monetário Internacional por um pacote de ajuda de bilhões de dólares estagnaram. A razão? A própria elite libanesa não conseguia entrar em acordo sobre o tamanho das perdas financeiras e, mais importante, sobre quem deveria arcar com elas. Os banqueiros, os políticos e o Banco Central jogavam um jogo de empurra, cada um tentando proteger seus próprios interesses, enquanto o país sangrava. Eles se recusaram a implementar as reformas básicas exigidas pela comunidade internacional, como uma auditoria forense do Banco Central. A auditoria forense era crucial. Ela poderia revelar exatamente para onde o dinheiro foi, quem se beneficiou do esquema e a verdadeira escala do buraco nas contas do Banco Central. Por meses, Riad Salamé e a classe política obstruíram a investigação, alegando leis de sigilo bancário. Era uma desculpa transparente para esconder seus crimes. Quando um relatório preliminar finalmente foi divulgado, ele confirmou as piores suspeitas: uma cultura de má gestão, contabilidade duvidosa e uma total falta de supervisão que permitiu que o desastre acontecesse.
Salamé, o antigo herói, tornou-se alvo de investigações por corrupção e lavagem de dinheiro em vários países europeus. Hoje, o Líbano sobrevive em uma economia dolarizada e informal. Aqueles que recebem dólares de parentes no exterior conseguem viver. O restante da população depende de uma lira sem valor e de um sistema estatal em ruínas. A pobreza atinge mais de 80% da população. O país sofreu uma fuga de cérebros massiva, com seus melhores e mais brilhantes médicos, engenheiros e acadêmicos partindo em busca de um futuro que sua terra natal não pode mais oferecer. O Líbano se tornou um estado zumbi, funcionalmente falido, mas mantido vivo por um gotejamento de remessas e ajuda humanitária. A história do Líbano é uma lição brutal sobre os perigos de uma moeda artificialmente forte, de uma dívida insustentável e da cumplicidade entre o poder financeiro e o poder político. Mostra como a corrupção não é apenas roubar dinheiro público, é roubar o futuro de uma nação inteira. O esquema Ponzi libanês não foi um acidente, foi uma política deliberada, mantida por décadas, que enriqueceu uma pequena elite à custa da esmagadora maioria. Foi uma transferência de riqueza da população para os poderosos, disfarçada de política monetária. A responsabilidade pelo colapso é vasta e profunda. Recai sobre Riyad Salamé, o arquiteto do sistema. Recai sobre a classe política sectária, que usou o Estado como um caixa eletrônico pessoal. Recai sobre a elite bancária, que lucrou com o esquema sabendo de seus riscos. E recai, em parte, sobre uma comunidade internacional, que por anos elogiou a suposta estabilidade do Líbano, ignorando os fundamentos podres sobre os quais ela foi construída. Todos viram os sinais, mas a música continuou tocando e ninguém quis parar a dança. O que resta do Líbano hoje é um povo resiliente, mas exausto. Um povo que perdeu a fé em suas instituições, mas não em si mesmo. Em cada bairro, surgem iniciativas comunitárias para fornecer comida, cuidados de saúde e apoio mútuo, preenchendo o vácuo deixado por um Estado ausente. A criatividade e a determinação que uma vez fizeram de Beirute um farol na região ainda existem, mas agora estão focadas na pura e simples sobrevivência. A questão que paira sobre o país não é apenas como reconstruir a economia, mas como reconstruir a confiança. A tragédia do Líbano é um conto de advertência para o mundo. Ela demonstra que a estabilidade financeira, baseada em enganos e dívidas, é, na verdade, a forma mais perigosa de instabilidade. Revela que quando a corrupção se torna o sistema operacional de um país, o colapso não é uma questão de se, mas de quando. A fumaça sobre o porto de Beirute pode ter se dissipado, mas a sombra do maior esquema Ponzi da história moderna continuará a pairar sobre o Líbano e a servir como um lembrete sombrio do preço de uma mentira. Então, o que podemos aprender com isso? A história do Líbano é o exemplo extremo do que acontece quando a responsabilidade fiscal é abandonada e a elite coloca seus interesses acima dos da nação. É um alerta para qualquer país que dependa excessivamente de capital estrangeiro e dívida para financiar um padrão de vida insustentável. O futuro do Líbano é incerto. Sem uma reforma política profunda e uma responsabilização real pelos crimes cometidos, uma recuperação genuína parece impossível. O país está preso em um limbo, uma crise permanente orquestrada por aqueles que ainda detêm o poder. A questão agora é se o povo libanês conseguirá um dia quebrar esse ciclo vicioso. Qual você acha que é a maior lição que outros países podem aprender com a tragédia do Líbano? Deixe sua opinião nos comentários.